acontecer. Às vezes a frustração, que é uma coisa com a qual a gente lida também até na área da questão da saúde mental, a gente vê tantas pessoas frustradas e a gente tem que ter cuidado para que ela não tome conta do nosso coração também, se dá exatamente do quê? Desse sentimento da gente fazer algo e não ver o resultado. Poxa, eu estou me desgastando, eu estou estudando, eu estou investindo, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo aquilo, eu vou ali, eu me esforço aqui, eu me esforço lá, e eu não vejo nada acontecer. E era provavelmente o sentimento que havia no coração desses homens enquanto eles lavavam aquelas redes. A gente trabalhou, a gente passou a madrugada toda correndo atrás, a gente estava lá fazendo aquilo que a gente sabe fazer, só que agora eles estão ali lavando redes vazias. Ninguém trabalha para ficar com a rede vazia. A gente não crê para não receber nada. Talvez haja quem diga assim: ah, mas eu não tenho nenhum interesse, eu venho para a igreja só para adorar a Deus. Muito bonita a sua atitude, mas vamos ser sinceros, nós esperamos algo de Deus. Quem que espera algo de Deus, diga glória a Deus. Eu espero algo de Deus. Se eu venho à igreja, porque eu espero que Deus vá fazer algo, porque eu espero que Deus tenha algo para mim. Ah não, mas eu busco a Deus pelo que Deus já fez. Parabéns para você, legal. Deus fez mesmo, Ele nos salvou, Ele nos remiu, nos lavou, não é? nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, glória a Deus. Mas ainda tem muita coisa para Deus fazer na minha e na tua vida. Ele nos salva, mas Ele também nos abençoa. Ele nos salva, mas Ele também muda a nossa vida, mas Ele também muda a nossa história. Então a pessoa fala que vem para a igreja só para agradecer. Que lindo! É bom ser grato a Deus, é bom estender as mãos ao céu e dizer: obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Mas você não tem expectativa de nada? Você não está aqui esperando de Deus nada? Só para agradecer mesmo? Esses homens trabalharam a noite toda, estão com as redes vazias, lavando suas redes, frustrados. Era ali o sentimento, o cenário era um cenário para aqueles pescadores, o cenário era um cenário de frustração. E olha que coisa interessante, para uns o cenário era de esperança, porque estavam ouvindo a palavra de Deus, a palavra estava sendo pregada, e enquanto Jesus pregava, a esperança era inseminada no coração daquelas pessoas. Mas esses pescadores estavam lavando as redes, frustrados. Pô, a gente não conseguiu nada essa noite, hein, Pedro? A nossa comitiva não conseguiu nada, a gente não teve resultado nenhum, não houve colheita nenhuma. Mas eu pergunto, houve fé? Não, houve trabalho. E cá entre nós, nem sempre o trabalho traz a colheita. Às vezes é necessário que haja também fé, às vezes não, sempre. Tem muita gente que trabalha e não colhe nada. E trabalha de se matar, e trabalha de perder noites, e trabalha de deixar de vir de igreja, e trabalha de deixar compromissos com a família, e trabalha de deixar a mulher abandonada, e trabalha a ponto de deixar os filhos abandonados. Não, porque eu tenho que trabalhar, e trabalha. E muitas das vezes, o que está mudando na vida da pessoa? Todo esse trabalho. Não é que não tenha que trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Trabalho é bênção de Deus, mas esse trabalho tem que ser acompanhado de um direcionamento. Esse trabalho tem que ser acompanhado de uma objetividade, de um propósito. Esse trabalho tem que estar também debaixo da unção da fé. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Porque senão vai ser só trabalho. E eles trabalharam. Eu tenho uma palestra minha, onde eu falo de um perfil, que é o perfil do esforçado. Vê se você se identifica. O esforçado é aquele que se esforça, se doa, se dá, mas nunca consegue nada. É o típico aquele que nada e morre onde? Na praia. Ele se cansa, ele se dedica muito, ele faz tudo muito, ele investe as suas energias em coisas, ele se aplica muito, ele se doa muito, mas na hora do resultado, na hora da colheita, não tem. Houve esforço, houve dedicação, houve trabalho, houve empenho, mas não houve resultado. Tem pessoas que se consolam em apenas serem esforçadas. Por muito tempo eu ouvi as pessoas se chamando: você é muito esforçado. Ah, mas eu comecei a ter raiva dessa palavra. Comecei a ter raiva dela. Você é uma pessoa esforçada? Que legal. E cuidado, que eu descobri uma coisa: às vezes a pessoa está se esforçando tanto, não é para alcançar algo, mas para suprimir algo que está no inconsciente, no psiquismo, na mente.
A pessoa, na verdade, não está se esforçando em prol de um objetivo, ela acha que é, mas na verdade aquele esforço que ela está fazendo é para atender uma demanda mais emocional, psicológica, por assim dizer, do que de fato fatual, do que de fato atender uma demanda de objetivo material. Então a pessoa se esforça, não porque aquele esforço vai levá-la a algum lugar, mas porque aquele esforço atende ou satisfaz a um anseio emocional que aquela pessoa tem. Então aquele esforço é como se fosse algo para atender uma demanda emocional, psíquica, inconsciente, mas não exatamente para levar aquela pessoa a algum lugar. Pergunta para essa pessoa do seu lado: e aí, tem se esforçado muito? E aí? Agora, se você se esforça e não chega a lugar nenhum, tem que começar a rever esse seu esforço. Porque tem uma palavra que diz, meu pastor, um salmo que diz, como é que é o salmo? Aos seus amados dá enquanto dorme. Como é que fala ele? Eu estou tentando lembrar o número do salmo aqui, né? O que adianta acordar, dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, que é o que muita gente faz? Inútil vos será. Tem até uma canção do Diante do Trono que fala assim: cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados dá enquanto dormem. Então, enquanto tem algumas pessoas que se matam para conseguir algumas coisas, tem outras que estão recebendo o que precisam enquanto dormem. E há uma grande diferença nisso. Então a gente percebe que há pessoas desgastadas psicológica, fisicamente, mentalmente, porque estão se desgastando, estão ali se debilitando fisicamente, se investindo, não, porque eu tenho que chegar a algum lugar, eu tenho que ter uma colheita, eu tenho que ter um resultado, e a pessoa se empenha lá e cá, e só se desgasta, e não obtém resultado nenhum, e não colhe nada. Mas veja aqui, versículo 3, e não pense você que Jesus não se preocupa com isso, porque Jesus está preocupado com isso. O meu Senhor, o teu Senhor, Ele se preocupa com isso. Versículo 3, então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava aquele povo, ensinava aquelas pessoas que estavam ali. E assim que ele acabou de ministrar, assim que aqueles barcos foram úteis para Jesus, assim que aqueles barcos foram úteis para o Senhor, e detalhe, tem muita coisa na minha e na tua vida que talvez não seja útil para você, mas é útil para quem? Para Deus. O barco do Pedro naquele momento não estava sendo útil para ele, mas foi útil para o reino. A tua fidelidade é útil para o reino, a tua obediência é útil para o reino, a tua dedicação, a tua perseverança é útil para o reino de Deus, e claro, acaba sendo útil para você. Versículo 3, vou ler de novo. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Versículo 4, assim que acabou de ministrar, assim que acabou de pregar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu. E veja se precisava Jesus pedir isso. Na minha Bíblia aqui, eu estou com a King James, fala pediu. Mas se eu não me engano, numa outra tradução, numa outra versão bíblica, diz ordenou ou mandou. E isso aqui faz muita diferença. Ok? Isso aqui faz muita diferença. E o que Jesus pede? O que Jesus manda? Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Vamos lá, essa ordem aqui é bem interessante, principalmente quando você está dando ela para pessoas que não estão conseguindo nada, que não estão vivendo colheita nenhuma, principalmente quando você dá para pessoas que estão frustradas por não terem colheita, por não terem resultados, por não verem acontecer aquilo que esperam. Chegar para alguém que está vivendo anos e anos de fracassos, anos de derrotas, e dizer para ela, vai lá e faz de novo, vai lá e tenta mais uma vez, é como se fosse uma loucura, porque a pessoa está cansada. De novo, eu já fiz isso, eu já tentei. Não, vai lá e você tenta mais uma vez, porque você vai conseguir dessa vez, mas eu já fui.
E eu acho que tem uma frase aqui que ela diz assim: a pesca noturna era mais propícia, e mesmo assim não teve resultado. Eles não tiveram resultado durante aquele momento que parecia ser mais propício, mas agora Jesus lança eles numa loucura durante o dia. Estava claro, não era o costume dos pescadores pescar durante o dia. Para os mais experientes pescadores, sabia-se muito bem que o melhor momento para a pesca eram as madrugadas. E Pedro sabia disso por longos anos de experiência como pescador. Mas Jesus fala uma coisa nova: vai até onde as águas são mais profundas. E eu entendo esse até onde as águas são mais profundas, porque se Jesus não fala onde as águas são mais profundas, é bem provável que aqueles homens cansados como estavam, eles iam querer ficar bem ali na margem da praia. Eles até iam, mas vamos ficar aqui por aqui pertinho, né? Sabe como é que o ser humano é, né? Ah, ele mandou aí, gente, vamos descansar, não, a gente está cansado de ficar por aqui. Só que o mestre disse: onde as águas são mais profundas, ou seja, vocês vão ter que investir energia. Mas a gente não tem energia. E uma coisa que a gente aprende, até com base lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 35 por ali, vai dizer que pela fé nós somos capazes de tirar força das nossas fraquezas. E eu gosto demais disso. Diga comigo: tirando forças das fraquezas. A gente só consegue fazer isso pela fé. Quem não crê não consegue tirar força da fraqueza. E aqui vai ser necessário isso. Eles estavam cansados. Como é que você fica se você passa a noite todinha acordado? E detalhe, eles não passaram a noite todinha acordado, sentado no sofá, assistindo um programa de televisão ou maratonando uma série do Netflix. Não, eles passaram a noite toda acordados, fazendo o quê? Trabalhando, pescando, indo de um lado para o outro, tentando garantir o sustento da família deles. Só que agora Jesus chega e diz: vá onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Gente, isso aqui parece tão simples para mim, parece tão simples para você, mas eu quero que você pense nisso para a sua própria vida. Jesus não vai mudar a função deles. Jesus não vai mandar eles fazer um negócio diferente do que eles faziam, porque a gente é assim, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está dando certo, logo a coisa que a gente pensa é o quê? Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que sair desse ramo, porque esse ramo não está bom. Então eu vou mudar de negócio. Então a gente pensa que o problema está no negócio. Eu não estou tendo colheita aqui, então eu vou mudar de ramo, vou para outra coisa, porque outra coisa vai dar certo. Mas vem cá, se aqui, onde você está adquirindo experiência, você está adquirindo conhecimentos, você não está conseguindo resultado, o que te garante que você vai ter resultado numa outra coisa, que você vai ter que começar do zero? Não estou dizendo que não vai ter resultado, pode até ter, mas o tempo e a energia que você vai ter que gastar, será que é isso mesmo que é necessário? Jesus não muda a profissão desses homens aqui. Jesus não tira eles da pescaria. Jesus não fala: vocês não estão tendo resultados como pescadores porque esse negócio de pesca é ruim. Vocês têm que ter uma profissão diferente. Ao invés de serem pescadores, sabe o que vocês poderiam ser? Marinheiros. Faz uma prova para a marinha. Vocês estão aí como pescadores, mas talvez vai ser melhor para vocês se vocês for ganhar a vida de uma outra maneira, sei lá qual. Mas Jesus não fala isso. Jesus vai mandar eles fazer a mesma coisa. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente aprende aqui: Jesus se aproveita, tira proveito da minha e da tua experiência. Fala para essa pessoa do seu lado: as tuas experiências, fala assim, o que você já sabe é útil para o que Deus quer fazer na sua vida. O que você já sabe, o que você aprendeu, o conhecimento que você tem é útil para o que Deus quer fazer na tua vida. Mas eu já sei disso aqui. Eu conheço uma mulher que faz um pudim maravilhoso, que é a minha esposa. Eu brinco com ela, né? Que como dá para ganhar dinheiro com esse negócio? Dá para... que só quer experimentar. Depois a gente conversa no final do culto. Mas veja, gente, eu tenho que aprender uma coisa nova. É claro, tem vezes, e eu acredito que Deus faz isso, que Ele abre a porta para que você tenha algum outro conhecimento. Creio que Ele fez isso comigo também. Mas está ali. O que você tem? Eu tenho um barco. O que você tem? Eu tenho redes. Pessoas de Jesus, fala o seguinte, e outra coisa, vai lá e compra redes novas. Não, é aquela rede mesmo.
Vai lá e arruma outro barco. Não, é esse barco mesmo. Tem pessoas, e aqui falando até num quesito profissional, financeiro, por assim dizer, né, a gente vê que no Brasil de hoje há um desafio, há uma crise, há uma dificuldade. Isso sempre tem, sempre tem. E quantas não são as pessoas que olham para aquilo que estudaram? A gente vê pessoas que se formaram, têm um diploma universitário e não estão conseguindo nada naquilo que passaram a vida toda estudando. A pessoa se formou, a pessoa estudou, houve investimento dos pais para que ela tivesse aquela graduação. Mas aí chega num ponto da vida que ela não, isso aqui não é o caminho. Talvez Deus queira fazer algo diferente na vida da pessoa, amém. Mas você não investiu ali, por que aquilo não vai dar certo? Por que não vai dar certo? Você não estudou? Por que não vai acontecer para você? Por quê? Qual é a razão? Simplesmente você não quis, está bem, entendeu que é um outro caminho que Deus te mostrou, ok, mas houve um investimento de energia, de tempo, de dedicação. Você estudou, você se preparou para aquilo. Se está abrindo mão é porque o resultado não está vindo. E por que não está tendo resultado? Será que o problema é nisso? É nessa coisa? É nessa profissão? É nesse conhecimento? Ou será que não está faltando algo? Que aí já não depende só de você. Depende de você se você buscar de Deus. E é o que vai acontecer aqui. Pedro ouve Jesus dizendo: vai lá, o Pedro, para as águas profundas, lança a tua rede para pescar. Há uma pescaria, há uma colheita para você. E eu quero profetizar isso aqui: há uma colheita para nós. Quem crê, diga glória a Deus. Não, vou repetir: há uma colheita para nós nesse próximo semestre. Quem crê, diga glória a Deus. Fala comigo então: há uma colheita para a minha vida nesse próximo semestre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus se você crê nesta palavra. Há uma colheita de Deus para a tua vida, há uma colheita de Deus para a tua casa, para a tua família. Há uma colheita de almas, há uma colheita de vidas, há uma colheita de conquista, de realizações. Há uma colheita de Deus para nós. Só precisamos liberar esta palavra. Eu estava ouvindo algo hoje. Às vezes eu faço muito isso, a gente comete esse erro, essa falha. Em alguns momentos a gente começa a pensar demais algumas questões e a gente se desconecta daquilo que é profético, a gente se desconecta daquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, a partir de hoje, leve isso para a tua casa. Profetize: há uma colheita de Deus para a minha vida nesse próximo semestre. Há uma colheita de Deus para a minha casa. Há uma colheita de Deus para a minha família. Há uma colheita de Deus para você. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. E eu quero aconselhar vocês a assistirem um filme. Por acaso, eu descobri que há um filme, pastor, com o nome A Colheita da Fé. Eu não sabia, fui descobrir hoje. E dizem que é um filme maravilhoso. Vou tentar assistir hoje. Então a gente às vezes se perde, porque a gente esquece o que Deus está determinando para a minha e para a sua vida. Deus está determinando colheita para você. Deus está determinando colheita para a tua casa. Jesus já tinha preparado aquela colheita para eles. Ei, vai lá, lança a rede. E se Jesus está mandando lançar a rede, é porque tem peixe para pescar. Se Jesus está falando lança a rede, é porque tem colheita. Se Jesus está falando lança a rede, é porque tem algo para acontecer. Se Jesus está falando entra no mar mais profundo, nas águas profundas, é porque Ele está preparando algo para a tua vida. Se Jesus está mandando ir, então vai, porque vai dar certo, Deus vai honrar. Deus está nesse negócio, vai ter colheita em nome de Jesus. Vai ter colheita. E olha o que diz o versículo de número 5. É normal, aqui é natural, somos humanos. Versículo 5, ao que lhe replicou Simão, o homem Simão, o ser humano Simão, o sujeito Simão, o indivíduo Simão. Mestre, mestre, poxa, tendo trabalhado durante a noite toda, eu estou cansado. Não pegamos nada, a gente não colheu nada. Nada, a gente não conseguiu nada. Gente, a gente tem que saber lidar com nada. Às vezes o nada paralisa a gente. Principalmente quando a gente sabe que Deus tem tudo e a gente não está alcançando nada. Você sabe que Deus tem tudo, porque Deus é tudo, mas o nada está na tua frente. E é difícil para alguns confiar, crer, esperar, perseverar, quando tudo que tem na sua frente é o nada. O que é que eu estou vendo? Nada. O que é que eu estou vendo? Um vale de ossos secos. O que é que eu estou vendo? Um deserto.
Como é que eu vou acreditar que daqui vai sair alguma coisa? O que eu estou vendo? Um país arrasado. O que eu estou vendo? A economia arrasada. É nada. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha no nada. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. E no nada, e do nada, Ele faz tudo para mim e por você. Ele age de forma sobrenatural. E olha o que diz aqui. Porque aqui vai ter que tomar uma decisão, né? Eu gosto dessa palavra, decisão de Pedro. Ele vai ter que tomar uma decisão, porque Jesus vai falar para ele: meu irmão, vai lá, lança a tua rede. Lança a tua rede. E ele vai dizer: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, nada conseguimos, a gente não teve resultado, não está dando certo esse negócio, eu acho que eu vou parar de pescar, eu vou fazer outra coisa na vida. Mas tem um mais aqui, porque Pedro ouviu aquele homem falar. Era diferente. Ele tinha ouvido os rabinos, ele ouvia os escribas, os fariseus. Na verdade, Pedro tinha lá uma relação meio, não sei se ele de fato frequentava uma sinagoga. Como pescador, não acredito que ele tinha muito essa cultura, não. Mas Pedro ouviu aquele homem falar. E ele não falava como qualquer um. Havia poder naquelas palavras, havia uma unção, havia uma graça nas palavras que saíam da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pode parecer que Pedro não estava prestando atenção, porque ele estava ali com a sua comitiva lavando redes, cuidando dos barcos, mas enquanto Jesus falava, e vai saber o que Jesus falava naquele dia, Pedro ouvia, e aquelas palavras foram entrando no seu coração, e a fé vem pelo ouvir. Algo foi mudando dentro de Pedro, a frustração humana que havia, o cansaço físico, a frustração emocional, um conflito que estava dentro daquele homem. E ele vai dizer o seguinte: mestre, a gente trabalhou a noite toda, não pegamos nada, não deu certo, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Ou como diz uma outra versão, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Quem que crê que há uma palavra sobre a tua vida, diga glória a Deus. Não é sobre a experiência que você tem, não é sobre os conhecimentos que você tem, não é sobre os estudos que você tem, não é sobre os cursos que você tem, não é sobre as habilidades que você tem, não é sobre os dons e talentos que você tem. Eu estava ouvindo um rapaz dizendo numa entrevista: dons todos nós temos, mas muitas das vezes o que falta é alguém que nos dê uma oportunidade. O Escobar, o careca, estava falando isso numa entrevista. Às vezes falta alguém que nos dê a oportunidade. E se tem alguém que nos dá a oportunidade, é quem? É Deus. Ele nos dá a oportunidade. E está dando para Pedro aqui, como está dando para você também nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Você crê que Deus está te dando oportunidade nessa noite de romper, de viver colheita? Quem crê, diga glória a Deus. Versículo de número 6. Assim procederam. Aí alguém pode pensar: foi fácil para Pedro, né? Gente, nunca é fácil viver da palavra, nunca é fácil. Viver pela fé não é fácil para ninguém, nós somos seres humanos. Você acha que foi fácil para Abraão pregar o único filho que ele tinha, filho da sua velhice, da mulher que ele amava, Sara, e colocar no altar para sacrificar? Em Gênesis 22 relata essa história. Você acha que isso foi fácil? Você acha que foi fácil para Jacó, toda aquela experiência, dormir com a cabeça em cima de uma pedra e ainda assim crer em Deus? Foi fácil para quem que viveu experiências de fé? Foi fácil para Elias ficar num lugar onde não havia chuva e Deus alimentava ele com carne de manhã e de noite, carne trazida por aves, que eu esqueci o nome agora. E ele bebia do ribeiro de Querite até que o ribeiro secou, e depois Deus manda ele para cá de uma viúva. E ele chega lá na viúva, na casa da viúva de Sarepta, e a mulher está lá esquentando o negócio para comer, e ela mesmo diz: só tem isso aqui para comer, a gente vai comer e vai morrer.
Mas ele olha para toda aquela dificuldade por ordem de Deus e ele diz: palavra, ó, faz para mim primeiro. Diga comigo, para Deus primeiro. De novo, para Deus primeiro. Gente, eu não sei qual é a relação que você tem com dízimos e ofertas. Eu não sei, aqui não vou entrar nessa questão. Mas a regra é essa: para Deus primeiro. Para Deus primeiro. Ah, mas coitadinho, esse Elias é um charlatão. Ele está explorando essa família. Estava não. Elias estava levando aquela mulher a uma experiência de fé que vai mudar a história da vida dela. Ela faz primeiro para o profeta e algo acontece tremendamente dentro daquela casa, porque ele estava sobre a palavra. Mas ele viveu um desafio. Diga comigo, é pela palavra. É pela fé na palavra. E o que vai acontecer aqui? Olha a colheita chegando, vencendo o cansaço. Pedro estava cansado, vencendo a frustração. Pedro estava frustrado, vencendo a preocupação e qualquer outro sentimento contrário que podia haver, vencendo os inimigos da fé que todos nós muitas das vezes convivemos com eles, passando por cima desses inimigos da fé, deixando de lado a descrença dos outros que estavam ali dizendo: mas Pedro, você está maluco? A gente passou a madrugada toda pescando, vamos voltar para o mar de novo. A gente está sem condições, a gente não está preparado. Gente, houve uma conversa. Isso não foi simples assim. Não se iluda achando que Pedro já recebeu a palavra e já foi lá. Não, houve uma discussão. Talvez alguém foi para casa e falou: não, você está maluco, Pedro, vai você, porque eu não vou não. Quem crê que esse está arrumando para a minha vida? Eu estou cansado, cara, é perigoso. Você sabe quem é esse doido aí, esse charlatão aí, esse falador, que está mandando a gente entrar dentro de água profunda? Ele não sabe que a gente está cansado, não. Ele não sabe das nossas limitações, ele não sabe da condição na qual a gente se encontra. Como é que ele manda? Que amor é esse? Não, isso está errado, isso não é assim, isso não é desse jeito. Eu não tenho condições, Pedro, para mim não dá. Um foi embora, aí talvez tem um outro. Lembra que ele pediu ajuda para uma outra companhia? Pensa nisso. Por que ele pediu ajuda para outros? Porque talvez os que era dele mesmo não quiseram aceitar aquele desafio. Porque para ter colheita tem que ter aceitação de desafio. Diga comigo, há um desafio. Pergunta para essa pessoa do céu: você aceita? Você aceita? Porque há um desafio. A questão é aceitar esse desafio. Mas a gente quer a colheita, né? Vamos lá então, versículo 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto, mas tanto, que as redes começaram a se romper, e o barco quase estava indo a pique, como vai dizer no versículo 7. Assim procederam e colheram uma enorme quantidade de peixes. O nosso negócio não é peixe, gente. Isso aqui é só para a gente entender a questão. Eu não sei qual é a tua colheita. Eu estou falando de peixe aqui, mas o pastor Guilherme só está pensando em almas. Só está pensando em ver essa igreja cheia, lotada. Talvez outros aqui estejam pensando em outras coisas. Eu não sei o que você está pensando. Qual é o peixe que você quer colher? Qual é a grande quantidade de peixe? A gente só tem que entender o seguinte: isso aqui é uma realidade. A gente sabe que Jesus vai transformar esses homens em pescadores de almas, em pescadores de homens. E Pedro, na primeira pregação, consegue ganhar 5.000. E vai ser um negócio estrondoso. Mas tudo isso começa onde? Começa aqui. Inclusive a conversão do Pedro começa aqui, porque ele vai dizer, constrangido diante daquele milagre, diante daquela colheita de fé, ele vai dizer: ausenta-te de mim, que sou homem pecador, eu não mereço isso. Ele se convence da sua natureza pecaminosa aos pés do Senhor Jesus. Depois dele ver aquela colheita, diga comigo, a tua colheita, diga a minha colheita, vai constranger muita gente. Mas esse constrangimento não é para a pessoa passar vergonha, não. É constrangimento para que ela venha o mesmo caminho que você está vindo. É constrangimento para ela falar: eu quero servir o mesmo Deus que você serve. É constrangimento dela olhar para a vida dela e falar: pô, na minha vida isso não acontece. Como é que eu faço para acontecer o que está acontecendo na tua? É só servir o Deus que eu sirvo. É só andar na presença que eu ando. É só estar no lugar que eu estou. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
É só buscar o mesmo Deus que eu busco. Quem que crê que Deus também tem uma colheita de fé para a tua vida, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma colheita de fé para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para essa igreja. Deus tem uma colheita de fé para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não dá mais tempo de falar mais nada. Coloca a mão no seu coração. Não vou te chamar para vir aqui à frente, mas com a mão sobre o seu coração, com os teus olhos fechados, ore comigo assim: meu Deus, eu creio que há uma colheita de fé para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E eu creio que estou no caminho para que esta colheita seja realidade na minha vida, em nome de Jesus. Fale com Deus. Você que está me ouvindo aí pela internet, entrega a tua vida para Jesus. Recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Começa uma vida com Cristo. Se você está afastado, afastada, desviado ou desviada dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Vem aqui no templo e reata a tua aliança com Deus. Não fica perdido, não fica longe da casa do Pai, não fica vivendo como um desigrejado. Há uma igreja, há uma família da fé para você. Aqui é esse lugar. Fale com Deus aí também no seu lugar.